todas, o meu nome é Aline e hoje eu vou dar início à sala Mentoria de Diretores e a Busca pela Escutativa e a Cultura Colaborativa. O tema da sala é Seleção de Diretores. Mentoria de Diretores e a Busca da Escutativa e da Cultura Colaborativa. A partir de inúmeras pesquisas realizadas em torno do que é mentoria, nos mais diferentes países que já possuem a aplicabilidade em seu panorama educacional, sentiu-se a necessidade de se estabelecer uma metodologia voltada para o cenário brasileiro, ou seja, criar um programa de mentoria de diretores que estivesse de acordo com a realidade vivenciada no Brasil. Assim, buscou-se compreender, entender e refletir acerca dos pressupostos que englobam o programa de mentoria. Entendeu-se, então, que a metodologia proposta se divide em três principais etapas: preparação, implementação e verificação de resultados. Intuitivamente, se faz passível de compreensão a linearidade existente na metodologia proposta. Ou seja, quando observamos a preparação, a implementação e a verificação dos resultados, conseguimos previamente ter um panorama de como o programa de mentoria irá ser realizado. A tabela disposta descreve os itens e subitens que delimitam todo o percurso de mentoria. Com relação à preparação, tem-se 4 subitens que abrangem esta primeira etapa, sendo seleção de diretores, formação de diretores, equilibrar os diálogos e características dos relacionamentos. Na seleção de diretores, se estabelecem características que auxiliam na busca e seleção de um diretor com perfil de líder, sendo considerado habilidades interpessoais, ou seja, a capacidade de se relacionar com diferentes pessoas de forma saudável. Motivação, a capacidade de se motivar e, consequentemente, motivar a outros sujeitos que o rodeiam. Ter conhecimento do sistema educacional, experiências em administração, ou seja, conduzir diferentes setores que compõem a escola, de forma burocrática, administrativa, considerando os recursos humanos, os recursos financeiros, dentre muitos outros setores que estão pertencentes na escola. Autocrítica construtiva, refletir acerca das suas ações, repensá-las, agir de forma diferente. Consequentemente, tem-se o subitem de formação de diretores. Este contempla fundamentos teóricos e práticos, concepções sobre a mentoria de diretores e a cultura colaborativa, informações sobre perfis, necessidades e contextos escolares de gestores, aspectos organizacionais, liderança escolar, questões pedagógicas e administração financeira, e os aspectos sobre a violência extra e intraescolar. Estes elementos citados acima compõem a formação de diretores, promovem base para orientar e ter direção em um grupo, uma vez que promove uma visão ampla de toda a escola, bem como elementos que se fazem presentes no âmbito educacional, como as violências. Já o subitem equilibrar os diálogos tem como pressuposto a relevância e a necessidade do estabelecimento de uma relação dialógica com todos os agentes inseridos na escola. Considera-se, então, as experiências diversas em contextos escolares, os posicionamentos práticos e opções valorativas, a gestão democrática, o respeito à diversidade de pessoas e ações e verificar necessidades e objetivos sem preconceitos. Sabe-se que o diálogo e a busca pelo seu equilíbrio é um dos elementos fundamentais dentro do programa de mentoria. Almeja-se estabelecer uma relação de parceria com trocas e promover, assim, a escuta do outro, com empatia, solidariedade, criticidade e respeito. Além disso, o diálogo se torna elemento essencial, uma vez que a escola se caracteriza como um espaço plural, diverso e que promove a interação de diferentes sujeitos. Por meio do diálogo, estabelecemos também o respeito. Por fim, no item de preparação, tem-se as características dos relacionamentos. Neste subitem, considera-se focar-se em fornecer suporte, orientação e dar feedback, e baseia-se na empatia, confiança, flexibilidade, compromisso e amizade. Sabe-se, então, que os relacionamentos pré-estabelecidos nas escolas devem ser baseados em diálogo
escutativa e colaboração. Entretanto, faz-se necessário orientar, criticar e dar feedbacks construtivos que auxiliem o processo de transformação do cenário educacional, o que implica, antes de tudo, em transformar o sujeito que faz a escola, que atua na mesma. Todo e qualquer relacionamento precisa ter como base a confiança. Um bom líder deve transmitir confiança a todos, ter compromisso com os seus objetivos e com os objetivos da escola, além de ser flexível a sugestões, mudanças e críticas que porventura possam aparecer. Na segunda etapa da metodologia, tem-se a preparação. Esta etapa está dividida em 3 principais subitens: princípios metodológicos, estratégias metodológicas e monitoramento e avaliação. No primeiro subitem, princípios metodológicos, delimita-se a cultura colaborativa, saberes dos diretores, relações com as figuras do aprender, leitura e interpretação dos desafios escolares, suporte na comunicação permanente e sistemática. Tratam-se de elementos que fornecem subsídios para a compreensão dos desafios encontrados na escola, a busca pela interpretação dos mesmos, bem como na troca entre os pares, de forma, claro, sempre colaborativa. Há que se ressaltar que a cultura colaborativa é fundamental neste processo, uma vez que a compreensão dos desafios, a busca por estratégias e soluções devem ser realizadas de forma democrática e colaborativa, com a participação de todos os envolvidos no cenário educacional. O segundo subitem desta etapa, estratégias metodológicas, descrevem elementos que compõem a busca por minimizar dificuldades encontradas na escola, sendo considerados, então, as narrativas pessoais e profissionais e o diagnóstico da escola, observação e trocas de experiências concretas, registro documental reflexivo, feedback escrito e oral, diálogo e escutativa com pares na mentoria e com os sujeitos envolvidos na escola e traçar o plano na mentoria com desafios e hipóteses de solução. Por fim, o último subitem desta segunda etapa consiste em monitoramento e avaliação, no qual tem-se a avaliação periódica do processo metodológico e das ações e as reuniões que possibilitem a autoavaliação e a apresentação dos relatórios. A avaliação ela é fundamental para analisar o processo realizado, de forma a refletir acerca do que foi efetivado e o que necessita de reajuste. Somado a isso, a apresentação de relatórios é um fator relevante e que deve ser considerado dentro do programa de mentoria, uma vez que promove a compreensão do todo, considerando suas dificuldades, acertos, reorganizações e novas metas estabelecidas. Por fim, tem-se a última etapa da metodologia proposta, a verificação de resultados. Nesta terceira etapa, tem-se 2 principais subitens: socialização profissional e socialização organizacional. O primeiro subitem, socialização profissional, abrange a melhoria nas habilidades, maior confiança para executar ações desafiadoras e inovadoras e maior satisfação no trabalho. Enquanto que o segundo subitem, socialização organizacional, abrange conhecimento aprofundado da cultura e dos valores da escola, desenvolvimento de redes colaborativas, independência nas soluções de problemas escolares, reconhecimento e validação da comunidade escolar. Desse modo, a terceira etapa apresenta a necessidade de socialização dos resultados obtidos, realizando um balanço final e compreendendo o que realmente foi atingido a partir das estratégias aplicadas. Assim, estabelece-se a análise fidedigna do que foi proposto em todo o percurso metodológico. Além disso, abrange o profissional e o organizacional como elementos complementares, considerando o sujeito e a sua comunidade, o diretor e os agentes inseridos no processo de transformação da escola. Diante do exposto, temos a necessidade de selecionar sujeitos que irão atuar no processo de mentoria, sendo o diretor-mentor e o diretor-mentorado. Antes de explicar o que caracteriza cada um destes sujeitos, é preciso discorrer acerca da relevância da mentoria. A mentoria consiste no estabelecimento de trocas entre pares, que pode ser realizada por diferentes profissionais, como, por exemplo, professores. No caso desta mentoria, a proposta é para diretores de escola.
Busca-se, então, a troca de ideias, sentimentos e informações de diretores que possam trabalhar colaborativamente na busca pela melhoria. A mentoria já é realizada há mais de 30 anos em diferentes países. Nos estudos que antecederam essa proposta metodológica, verificou-se que países como Chile, França, Portugal, Singapura, Estados Unidos, Inglaterra, dentre muitos outros, já realizavam a mentoria para diretores de forma efetivada. Consequentemente, tem-se a necessidade de se selecionar e preparar esses diretores para que o processo de mentoria possa ser iniciado. Com relação à seleção, estabeleceu-se algumas características que compõem o sujeito almejado, sendo, então, para o diretor-mentor necessário ser uma pessoa que não se apega aos extremos dos cuidados ou do discurso da autonomia, uma pessoa que aprenda a escutar o outro, a dar respaldos com resolução, e que seja um sujeito capaz de compartilhar feedbacks críticos que agreguem ao processo de mentoria. Com relação ao diretor mentorado, estabelece relações coligadas ao trabalho de ser diretor. Por isso, é preciso não apenas escutar, mas analisar as experiências expostas de outros diretores, saber dialogar e expressar as demandas emergentes. Além disso, é primordial que esse sujeito saiba avaliar as reais necessidades em prol do objetivo comum, uma exposição sincera das vulnerabilidades da administração escolar, com possibilidade de troca de experiência pela mentoria. Entretanto, encontrar essas características não é uma tarefa fácil. Assim, estabeleceu-se critérios que auxiliam no processo de seleção, sendo, portanto, 4 principais critérios pré-estabelecidos. O primeiro, experiência em estrutura organizacional. Seguido, motivação e compromisso. O terceiro, conhecimento de liderança da escola e do sistema educacional. E, por fim, as habilidades interpessoais. Com relação às experiências em estrutura organizacional, considera-se de suma importância levar em consideração o que pensa um diretor sobre ensino e aprendizagem, como conduz uma cultura organizacional, como administra informações na escola, como o diretor lida com as questões democráticas, no sentido de que ele pode questionar a todos, mas ele pode ser questionado. Ele pode investigar e saber de algo, mas ele precisa saber ouvir a todos. Ele deve refletir sobre os desafios enfrentados no coletivo, mas ele não pode centralizar as decisões. Com relação à motivação e compromisso, faz-se necessário compreender a importância do comprometimento e da motivação do diretor, visto que são 2 atitudes cruciais na mentoria. Sugere-se que seja levado em consideração o momento da carreira desse diretor, assim como a sua motivação em realizar ações e organizar a sua escola. Com relação ao conhecimento de liderança da escola e do sistema educacional, deve-se levar em conta elementos que competem a um bom líder, considerando então a autoconsciência, que consiste na capacidade de conhecer e compreender as emoções, as próprias emoções, a autogestão, que é a habilidade de controlar os próprios impulsos e sentimento em qualquer situação, a empatia, que consiste na aptidão para considerar os sentimentos alheios, e, por fim, a habilidade social, que volta-se para a capacidade de relacionamento e o dom para desenvolver afinidades. Por fim, o 4º item, que consiste em habilidades interpessoais, volta-se para os relacionamentos. Ao relacionar-se com diferentes grupos na escola, um diretor depara-se com diferenças individuais e grupais, sejam elas de conteúdo intelectuais, emocionais, físicas, culturais, religiosas, ambientais, dentre tantas outras, uma vez que a escola é um ambiente plural. A interação entre os seres humanos acontece com a aceitação, o respeito e o acolhimento do outro. É por isso que as relações interpessoais da escola só serão concretas se houver a compreensão de todos com relação às diferenças de cada um. Espero que tenham gostado do conteúdo até aqui. Bons estudos e obrigada!